te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz me guia no fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, e eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tu és fiel, Jesus, tu és fiel. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade, Senhor, nos seguirá todos os dias das nossas vidas. Tua bondade. Paz do Senhor, Deus abençoe a todos. Você pode se colocar em pé. E nós vamos começar essa noite orando, entregando a Deus este momento de louvor, de adoração em comunhão, em comunidade, e pedir a Ele que prepare o nosso coração para a palavra, para que nós possamos, através da palavra do Senhor, ser transformados cada vez mais, a cada dia. Vamos orar? Feche teus olhos aí onde você está. Senhor, muito obrigada, Deus. Nós te amamos, Senhor. Nós te adoramos, nós te exaltamos. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Tu és fiel, tu és maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, o nosso Deus, o leão da tribo de Judá. Senhor, nós te adoramos aqui nessa noite. Pedimos que o teu Espírito Santo esteja presente aqui no nosso meio, que o Senhor receba toda a honra, toda a glória, toda a adoração, e que o Senhor prepare os nossos corações para receber a tua palavra, para que nós possamos sair daqui cheios da tua presença, cheios do teu Espírito Santo, para passar a nossa semana sendo abençoadores, Deus, canal de bênção na vida de outras pessoas, e proclamar o teu evangelho, Deus. Eis-nos aqui nessa noite, Senhor, te adoramos. Nós queremos te entregar, Senhor, tudo que vai ser feito aqui nessa noite, porque tudo é para a honra e para a glória do teu nome, Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode dar um abraço aí na pessoa que está do teu lado? Se for alguém que você não conhece, pergunta o nome dessa pessoa, fala, seja bem-vindo, e chama ela para adorar o Senhor Jesus. E vamos exaltar a Deus agora com a música Castelo Forte. Aleluia. Vamos lembrar que há muito tempo atrás a igreja foi perseguida, a igreja passou por dificuldades, mas o Senhor foi o castelo forte em todo o tempo, assim como Ele está sendo para nós hoje. Aleluia, aleluia. Castelo forte é o nosso Deus.
astúcias infernais, que iguais não há na terra. Vamos dizer, a nossa força nada faz. Aleluia. A nossa força nada faz, estamos nós perdidos. Mas nosso Deus, Mas nosso Deus socorro traz, e somos protegidos. Feito Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. triunfa na batalha. Oh Jesus, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada porque o Senhor nos sustenta, Deus. Sim, Que a palavra ficará, sabemos com certeza, ela nos ajudará. pois ela nos ajudará com armas de defesa. Se temos de perder, Se temos de perder famílias, bem poder, embora a vida vá, por nós Jesus nos dará o seu está reino. e nos dará teu reino. Castelo forte, Castelo forte é o nosso Deus. Castelo forte é o nosso Deus. Castelo forte é o nosso Deus. para terminar, Castelo forte é o nosso Deus. aleluia, Ele é. Glória a Deus, o Senhor tem sustentado a sua igreja. Nós falamos isso pela manhã, que diante de tantas dificuldades que estão ao redor dos cristãos, o Senhor tem sido nosso castelo forte, assim como Ele foi quando essa canção foi criada. Ele continua sustentando a igreja, continua dando direção à igreja. E nós estamos aqui nessa noite para adorar e exaltar esse Deus. E nós queremos essa próxima canção dizer, uns para os outros, né? Vem, essa é a hora da adoração. Essa é a hora de se render ao Senhor Jesus e continuar adorando a Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Fala para a pessoa que está aí do teu lado. Vem, essa é a hora da adoração. Vamos adorar o Senhor? Aleluia! Essa é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem. Vamos dizer, toda língua confessará o Senhor. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Nós cremos nisso, Senhor. Toda língua confessará que só Tu és o Senhor, só Tu
se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Jesus, muito obrigada, Senhor. Abra os teus lábios aí enquanto você está com as palmas e adore a Jesus e diga isso, Senhor, a começar por mim. Toda língua confesse que o Senhor é Deus, que o Senhor é dono de todas as coisas. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Para terminar, toda língua confessará. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Vem adorar ao Senhor, vem exaltar ao Deus dono de todas as coisas, entregar a tua vida para a Jesus. adorar, Vem para terminar. assim como está. Boa noite. Vamos estar fazendo a leitura bíblica. Se encontra em Salmos 150. Aleluia. Louvem a Deus no seu santuário. Louvem a Deus no firmamento, obra do seu poder. Louvem-no pelos seus poderosos feitos. Louvem-no segundo a sua imensa grandeza. Louvem-no ao som da trombeta. Louvem-no com harpas e liras. Louvem-no com tamborins e danças. Louvem-no com instrumento de cordas e com flautas. Louvem-no com símbolos sonoros. Louvem-no com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Esse é o momento que nós temos para entregar as nossas orações diante do Senhor. Convido você a se colocar, sentar nesse momento, para concentrar o seu pensamento, o seu coração, a sua atenção toda ao nosso Deus. Pai do Senhor, meus irmãos. Amém. Então, no momento de oração, a gente tem alguns motivos para orar. Mas antes disso, eu queria compartilhar com os irmãos um texto sobre oração. Falou muito comigo, falou muito ao meu coração. Eu queria compartilhar com os irmãos, até com o objetivo de despertar nos irmãos. Eu não sei, eu já comentei aqui como é a vida de oração dos irmãos da igreja, mas eu ouvi algo de um pregador. Na verdade eu li, porque ele já até está com o Senhor, o Leonard Ravenhill. Ele diz o seguinte: o diabo não teme as grandes igrejas, mas sim os pequenos grupos de irmãos em oração constante. O diabo não teme uma igreja muito grande, uma igreja que tem uma poderosa estrutura, uma poderosa organização, mas ele teme um pequeno grupo de irmãos que busca a Deus de forma fervorosa em oração. A tendência natural, meus irmãos, de uma igreja muito grande, com uma estrutura muito poderosa,
com uma organização muito poderosa é passar a confiar em si mesmo. Em si mesmo. É passar a confiar na sua organização, na sua estrutura, na sua condição financeira. E deixa de lado o aspecto mais importante, fundamental para qualquer movimento da igreja, para qualquer ação da igreja, que é a oração. Por que o diabo não teme uma grande igreja com uma poderosa estrutura, com uma poderosa organização? Porque essa igreja faz tudo confiando em si mesma. Essa é uma igreja direcionada pelo homem. Então o diabo facilmente consegue frustrar os planos do homem, os planos humanos. Mas o diabo não pode frustrar aquilo que Deus se propõe a fazer. Amém. Quando nós oramos, nós reconhecemos a nossa insuficiência, a nossa incapacidade, e depositamos toda a nossa confiança no Deus Todo-Poderoso. Isaías, o profeta Isaías, capítulo 43, está escrito que quando Deus ele decide operar, quando Ele quer operar, ninguém pode interferir, ninguém pode atrapalhar os seus planos. E Deus, Ele se movimenta em direção a nós, quando a gente reconhece as nossas fraquezas. Eu ouvi um pastor falando de uma experiência que ele teve, que ele chegou em casa cansado do trabalho, e o filho dele estava fazendo parkour e aprendendo alguns movimentos, e foi mostrar para o pai dele: ó pai, o que eu aprendi a fazer e tal. Mas o pai dele não estava muito interessado, o pai dele estava cansado. E o filho mostrando ali, o filho viu que o pai não estava dando muita atenção e começou a fazer os movimentos lá, mas de repente o pai ouviu o filho cair, o filho se machucar. Ele falou que na mesma hora ele levantou do sofá e foi em direção ao filho. E Deus falou o coração dele. Não é quando você está se exibindo, Deus não se movimenta em sua direção. Mas quando você mostra fraqueza, revela a sua fraqueza, aí o Pai vem na sua direção. Quando a gente ora, a gente está demonstrando a nossa fraqueza, o quanto nós dependemos de Deus, o quanto nós carecemos de Deus. E quando você faz isso, o Pai se movimenta em sua direção. Amém? Essa é a palavra que eu queria compartilhar com os irmãos. Vou chamar aqui, para a gente estar orando, as pessoas que estão fazendo aniversário durante essa semana. Alcides me mandou a lista aqui. A gente já orou pela manhã. Quem veio aqui para receber oração durante a manhã, pode vir de novo, fique à vontade. Quem não quiser vir, também não precisa vir. Mas quem não veio, se puder vir para a gente orar. A Meire já está aqui. Meire, vou falar os dias, né, para ser mais rápido. Meire, Elaine, Adelaide, Márcia Carneiro, Fábio, o Fábio Henrique, Fábio, Célio e Ruth, acredito que não estejam aqui. Não estejam aqui. Mas é de casamento, Célio e Ruth. Priscila Silva, Fátima, Ledes, Miguel Porceno, Gustavo Vasques, Tiago Moraes, Luiz Gustavo, esposo da Rizeles, e a Tânia Lúcia. Se estiver aqui, por favor. Tiago Moraes, és tu? Nós temos alguns motivos de oração, que é Maria das Graças vai passar por uma cirurgia dia 31 de julho. Muralha de oração, Colégio Batista, Projeto Viver,
outros motivos de oração que a gente já vem orando um tempo. A revitalização da Igreja Batista Vila Flórida, sucessão pastoral em algumas igrejas, nós vamos estar orando. Peço aos irmãos que se coloquem de pé para a gente estar orando. Amém. Pai querido, nós louvamos o Teu nome, ó Deus. Te exaltamos porque Tu és digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Somos gratos a Ti porque o Senhor nos ouve por causa do Teu Filho Jesus Cristo. Muito obrigado, Deus, porque a Tua bondade nos cerca todos os dias, a Tua misericórdia se renova a cada manhã sobre nossas vidas. Muito obrigado pelo Teu perdão, pela Tua provisão, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem proporcionado a nós, tem nos abençoado, mesmo não sendo merecedores de nada, Deus. A Tua graça tem sido abundante sobre nossas vidas. Nós oramos, ó Deus, pelos aniversariantes, ó Deus. Glorificamos o Teu nome pela vida de cada um deles, ó Deus. E pedimos ao Senhor, ó Deus, que abençoe eles, ó Deus. Dê a eles sabedoria, graça, ó Deus. Desperte-os cada vez mais, para que tenham uma vida, Deus, profunda, para que o coração deles queime e arde de paixão por Ti, ó Deus. Gere neles fome e sede pela Tua presença, Deus. Essa é a maior bênção, Deus. Pedimos ao Senhor que preserve a fé deles, que eles sejam referências, ó Deus, espirituais em suas casas, Deus, nos seus trabalhos, ó Pai, em cada lugar que o Senhor colocar cada um deles, ó Deus. Que eles sejam representantes do Teu reino, ó Deus, e que através da vida deles, ó Deus, a Tua vontade seja feita aqui na terra como é no céu, Pai. Nós oramos também, ó Deus, pela nossa irmã que estará passando por uma cirurgia. Nós cremos no Teu poder, nós cremos que Tu és um Deus soberano, que tudo está no Teu controle, ó Pai. Ó Deus, que seja uma experiência, Deus, de cuidado do Senhor neste momento da cirurgia. Que nossa irmã possa desfrutar da Tua presença, do Teu consolo, do Teu cuidado, Deus, na vida dela, mas que seja algo real, Deus, no nome de Jesus. Oramos, ó Deus, pelo Colégio Batista, pelo Projeto Viver, ó Deus, por cada projeto, ó Deus, que não vem do nosso coração, mas que foi o Senhor que colocou no nosso coração. Pedimos ao Senhor que continue nos movimentando, ó Deus, para estar orando, ó Deus, por esses ministérios, pelas pessoas, pelas igrejas que estão em sucessão pastoral, ó Deus. Levante líderes, ó Pai, líderes que confiam, ó Deus, em Ti, líderes que reconhecem a sua fraqueza, mas que creem no Deus Todo-Poderoso e que pode capacitar cada um deles, ó Deus. Nós oramos ao Senhor, ó Deus, e pedimos ao Senhor que continue nos abençoando, nos conduzindo. Teu Espírito Santo continue nos conduzindo neste momento, neste culto, ó Deus, de adoração ao Senhor. E que a Tua presença se manifeste de uma maneira sobrenatural, ó Deus, sobre nossas vidas, ó Pai. Esse é o nosso pedido, nosso clamor. E clamamos no nome de Jesus. Amém. Vamos abençoar os aniversariantes. Parabéns. Abençoe a sua vida. Quase que eu falei, seja bem-vindo. Louvem o Senhor todas as nações, exaltem todos os povos, porque imenso é o seu amor leal por nós, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia. Salmos 117, do 1 ao 2. O Senhor, Ele é leal a nós. Nós que muitas vezes não somos leais a Ele. E o Senhor é tão grandioso que todo dia Ele nos dá uma segunda chance. Se você está aí de pé, não é porque você tem força para ficar em pé. Eu e você somos nada
do pó viemos, ao pó retornaremos. Nós só somos alguma coisa, nós só somos alguém, nós só temos nome, nós só temos a existência, porque o Senhor, a graça dele é incomparável. Ele venceu a morte. Tem noção do que é isso? Para pensar um pouco. Como está a sua vida de oração com o Senhor? Você fala com Todo-Poderoso todo dia? Você conversa com o Pai? Nós, seres humanos, subestimamos muito o poder da oração. A gente ora sem acreditar que vai acontecer. Esses somos nós. Misericórdia. Deus nos dá a oportunidade agora de louvar a Ele. Lutamos com armas de fé. E nada, meus irmãos, nada pode resistir o poder do Senhor, porque Ele é poderoso. O teu trono acima está. Eu falei hoje pela manhã, porque à noite não dá para ver, mas aquela montanha lá de manhã estava linda, estava sem nuvem nenhuma. Eu fico imaginando o trono do Senhor lá de cima. Deus é poderoso demais. Meu irmão, você tem a oportunidade de adorar Ele nesse instante. Ninguém sabe o dia de amanhã. Antes de vir eu estava vendo uma reportagem. A família estava tomando café e do nada veio um carro e atropelou. E infelizmente coube ao Senhor levar a mãe e filha. Do nada, estava tomando café na rua. Você sabe se isso vai sair ali na rua, vai acontecer alguma coisa com você? Não sabemos. Eu trabalho no hospital. Vira e mexe, acontece coisas lá que... Olha, eu estava bem ontem, mas hoje eu estou aqui. Estou internado. Peguei uma bactéria. Meus irmãos, temos que dar valor à vida, valor à presença do Senhor. Quem está feliz aí, dá um glória a Deus, dá um aleluia. Vamos adorar o Senhor. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és na tempestade, teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. O inferno não prevaleceu e nada irá me impedir, eu te adorarei. Muralhas irão se romper, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso é, na tempestade está. Teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é.
aos céus, nós proclamamos: poderoso és, grandioso és, como um trovão. Louva ele. Impetuoso, poderoso é, grandioso é, que vem ao céu, nós proclamamos: poderoso é, grandioso é, vitorioso é, na tempestade está. Teu nome infalível é, os reinos em vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é, vitorioso é, na tempestade está. Teu nome infalível é, os reinos em vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Como trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos: poderoso és, grandioso és, como um trovão, impetuoso, poderoso é, grandioso é, que vem ao céu, nós proclamamos: poderoso é, grandioso é, vitorioso és. Te adoramos, Senhor. Infalível és, vem e Os reinos vêm e vão, mas o Senhor é poderoso ontem, hoje, amanhã e para sempre. O Senhor és adorado aqui, Jesus. Tem liberdade no nosso meio, ó Pai. Nos ajuda a te adorar, ó Pai. Nos purifica, nos santifica, ó Pai, porque nós somos sujos, nós somos imundos, nós somos pecadores, ó Pai. Nós não merecemos entrar na Tua presença. Eu não mereço estar aqui em cima, ó Pai, cantando e adorando ao Senhor, ó Pai. Mas através da Tua misericórdia, da Tua graça, ó Pai, naquela cruz, aquele sofrimento, ó Pai, eu tenho liberdade para falar com o Senhor, Jesus. Muito obrigado, porque o Seu amor, ó Pai, é incomparável, Deus. O Senhor é vitorioso, ó Pai. Aleluia, Pai, nós te damos, ó Deus. A Tua igreja está aqui para te adorar, ó Pai. Se tem alguém aqui que está triste, ó Pai, está entristecido, ó Deus, dê ânimo, ó Deus, porque o Senhor já venceu, ó Pai. Em meio às tribulações, ó Pai, às vezes nós nos desesperamos, ó Deus, mas nós temos que confiar no Senhor, porque não caiu uma folha sequer daquela árvore ali na frente, ó Pai, se o Senhor não permitir, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, continue, ó Pai, falando e ministrando aos nossos corações. Em nome de Jesus, que nós possamos nos derramar na Tua presença, Deus. Em nome
nome de Jesus, amém. Aleluia. Glória a Deus. Te adoramos, Senhor. Ainda com esse mesmo espírito de adoração ao Senhor, você pode fechar os teus olhos ali nesse lugar, no teu lugar, e dizer: Senhor, eu quero me derramar diante desse Deus que nós acabamos de cantar agora, dono de todas as coisas, rei de todas as coisas. Nós nos derramamos diante de Ti agora, Senhor, e nos ensina a fazer isso todos os dias das nossas vidas, Jesus. Eis-me aqui outra vez diante de Ti, abro meu coração, meu clamor Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. Desce ao Senhor e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o Teu toque, Tua bondade libertas meu ser. No calor desse lugar eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer Te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Ah, Senhor, obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Eis-me aqui outra vez diante de Ti, abro meu coração, meu clamor Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o Teu toque, por Tua bondade libertas meu ser. No calor desse lugar eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer Te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que Só a igreja, me derramar. posso me derramar, Dizer que Te amo, me derramar, dizer Te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer Te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, dizer que és formoso. Tu és o nosso Deus, Senhor, formoso, maravilhoso. Dizer que és formoso. Aleluia, nós Te adoramos, Senhor. Toda a honra, toda a glória e todo louvor a Ti somente, Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus aí no teu lugar. É pra Jesus, tá bom, irmãos? Toda a glória a Ele. Enquanto você aplaude, você abre os teus lábios e exalta o Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Som. Tá todo mundo me ouvindo? Pode assentar, queridos. Queria chamar o Fernando aqui na frente e o Diego também, por gentileza. Por favor. Amém. O Fernando tem uma mensagem da Jubran diretamente pra gente. Cadê? Vem cá.
Graças e paz, meus irmãos. Amém? Ótimo culto. Que Deus nos abençoe aí no prolongar desse culto. Eu venho passar um recado para toda a juventude aqui da Aliança, todos os jovens e adolescentes. Sábado que vem, como está aqui na arte, a gente vai ter o nosso projeto missionário da Jubran, nosso Promise. E você, jovem, adolescente dessa igreja, está convocado para estar junto com a gente. Nós estaremos na Igreja Batista Agulhas Negras, desde as 8 horas da manhã. E quem conhece, né, quem já foi ao Promise, todos esses anos a gente tem agradecido a Deus, porque é um trabalho não só da Jubran, né, mas como todas as Jubas também realizam esse trabalho em cada região. E nós temos visto o amor de Deus aqui em cada projeto missionário da nossa Jubran. E sábado que vem você está convocado, está junto com a gente. Para quem quer ter maiores informações, você jovem adolescente, ou os pais também de adolescentes que estão aqui, me procurem no final do culto para maiores informações. O link da inscrição, que está a R$25, encontra-se no nosso Instagram. Se você quer seguir, é @jubran_br. E desde já nós estamos orando, convoco a igreja também para estar orando por esse dia, o dia intenso. Todo dia a gente vai estar lá fazendo evangelismo, levando o amor de Deus ali aos arredores da igreja. E quero contar com você, jovem, adolescente, daqui dessa igreja, para estar junto com a gente. E também nós estamos com uma parceria da Juberge. A Juberge, que é a Juventude Batista do nosso estado, vai estar vindo em caravana para cá, para a nossa região. E nós estaremos recebendo-os, né, lá na IBAN. E vai ser um motivo de muita alegria e de muito privilégio também, prazer estar com eles. E também adiantando também aos irmãos, está chegando no nosso calendário da Jubran e da Juberge a festa da primavera desse ano, que é uma programação da Juventude Batista do nosso estado, e a gente está orando a Deus para receber essa festa aqui na nossa região. Ela vai acontecer dia 21 de setembro, né? A Juberge passou por uma renovação de diretoria, e a gente está esperando o feedback deles para avançar também com esse tema da festa da primavera. E no mais, que Deus nos abençoe. Eu vou estar recebendo aí os irmãos no final do culto. Aqueles que quiserem me procurar para maiores informações do Promise, podem me falar ou podem entrar no Instagram da Jubran. Tá bom, meus irmãos? Deus nos abençoe. Graça e paz, irmãos. Em nome de Jesus, estamos muito felizes. Estão me ouvindo? Som. Então, estamos muito felizes de mais uma vez estarmos aqui juntos, podendo cultuar ao nosso Deus. Deus já tem falado conosco através dos louvores, através da leitura da palavra em congregação, junto com a congregação. E agora é o momento que nós separamos para refletirmos um pouco a respeito da palavra de Deus. Mas antes de passarmos para a meditação, eu queria mencionar algumas pessoas que estão nos dando a honra da visita, que estão conosco aqui cultuando a Deus. Gostaria de fazer menção ao Wellington, Patrícia, Davi, Caleb e Lemuel. Creio que sejam da mesma família. Pode, lá, o pessoal está lá atrás. Levante a mão aí para que a igreja possa conhecê-los, vocês possam receber um abraço totalmente diferenciado. Nós tem que tirar a carteira para dirigir esse púlpito aqui. Carlos, Clenir e Lauro também estão nos visitando.
estão ali atrás, sejam bem-vindos. Elizabeth, Valdirene e Uenilton também estão nos visitando, sejam bem-vindos. Que Deus abençoe a vinda de vocês, fiquem à vontade em nosso meio. Irmãos, gostaria de convidá-los a abrirem as suas Bíblias na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do verso 9, é o texto que nós iremos meditar nessa noite. Para aqueles que estão nos visitando, o nosso pastor ele encontra-se de férias na próxima semana, ele estará conosco, mas Jesus Cristo continua aqui, ele continua vindo, Jesus Cristo não tira férias, graças a Deus por isso, e através do Espírito Santo de Deus nós iremos meditar na palavra de Deus, enquanto o nosso pastor está de férias, merecidas férias, descansando. Hoje nós já ouvimos, através do nosso irmão Du, a respeito da palavra de Deus, uma carta também de Paulo. Eu fiquei temeroso, porque da última vez que fizemos essa dobradinha, usamos o mesmo texto. Aí quando o Du falou, vou pregar numa carta de Paulo, eu falei, meu Deus, de novo. Mas graças a Deus dessa vez não foi assim. Lá em 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do verso 9, diz o seguinte: empenhe-se por vir até aqui o mais depressa possível. Estou lendo na NAA. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia. Tito foi para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Encontre Marcos e traga-o junto com você, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo. Traga também os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o ferreiro, me causou muitos males. O Senhor dará a retribuição de acordo com o que ele fez. Tome cuidado com ele também você, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto na conta. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças para que através de mim a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o reino celestial. A Ele, glória para todo sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Mais uma oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos aqui reunidos em comunidade, termos a liberdade de te adorar, de te louvar. Muito obrigado, Senhor, porque na reunião dos santos o Senhor se faz presente. Nós já temos sentido a Tua presença nesse local. E agora que nós separamos esse tempo para ouvir a Tua voz, nós te pedimos que o Senhor fique à vontade em nosso meio, que o Senhor fale conosco através da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo trate em cada um de nós aquilo que precisa ser tratado, Senhor. Ajude-nos, ó Pai, a não sermos apenas ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. Nós precisamos da Tua graça sobre nossas vidas. Nós precisamos da Tua misericórdia, do Teu amor. Sem Ti nada somos, Pai. Por isso estamos aqui, sedentos para ouvir, para saciarmos com a Tua palavra. É a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, quando eu era menino, lá em Duque de Caxias, minha mãe, ela teve que criar a mim e meu irmão sozinha, então por isso ela saía para trabalhar de manhã e voltava apenas à noite. Eu tinha como única obrigação estudar na parte da manhã e durante a tarde eu ficava livre, como qualquer garoto da minha época, da minha idade, na rua, brincando. Sempre me envolvi com garotos mais velhos.
E quem vive na rua, quem brinca na rua, sabe que a diplomacia da rua é um pouco severa às vezes. Vacilou, é cascudo, é tapa na orelha. E a minha vida era assim. Sempre fui desprovido de força física, sempre andei com pessoas maiores do que eu. Então, virava e mexia, eu estava entrando para casa chorando porque alguém maior tinha me batido. Isso antes da conversão, que fique bem claro. Até que um momento eu falei, nossa, nos meus 12, 13 anos de idade, eu falei, eu preciso mudar essa situação. Do jeito que está, não pode mais continuar. Procurei um centro esportivo da prefeitura, como o que nós temos aqui à frente, e lá eles estavam oferecendo ensinar judô. Eu falei, tá aí, está resolvido, meus problemas estão resolvidos, eu vou aprender alguma arte marcial e nunca mais faltará argumento na diplomacia da rua. E assim o fiz. Voltei, fiz lá minha matrícula, pedi minha mãe para me matricular e fui ansioso para o primeiro dia de aula. Chegando lá, vários outros garotos estavam talvez nessa mesma situação, precisando ter argumentos para sair vencedores numa mesa diplomática da rua. E o professor enfileirou todos os meninos, e ali eu estava, e ele falou, olha, hoje nós teremos a primeira aula de judô. E eu vou ensinar para vocês aquilo que é mais importante no judô. Alguém aqui já fez judô? Levanta a mão aí. Os rapazes lá atrás, os adolescentes, o pessoal aqui, Du já fez. Não sei se onde vocês fizeram é assim, se eu estiver errado me corrijam, mas lá em Caxias, a primeira aula de judô, aquilo que é mais básico do judô é aprender a cair. Estou certo ou estou errado? Aqui também é assim? Aprender a cair. E quando o professor falou, hoje eu vou ensinar vocês a aprender a cair, a decepção veio na hora no meu coração. E eu pensei comigo, nossa, cair eu não preciso aprender, eu já tenho caído esses anos todos aí, tranquilo, é fácil para mim cair. Eles me derrubam com muita facilidade, eu estou aqui porque eu quero aprender a derrubar e não cair. E a minha vida de judô durou apenas essa aula, porque eu falei, não, isso não é para mim, eu preciso procurar uma outra coisa, e eu não perseverei naquilo. Talvez hoje eu estaria disputando, nós tivemos hoje um brasileiro disputando uma final olímpica, foi prata. Talvez hoje eu estaria disputando uma final olímpica, não sei. Talvez eu seria um dos piores judocas que esse mundo já viu, também não sei. A questão é que eu não perseverei. Depois, com o passar do tempo, fui entender que tudo estava dentro de um contexto, tudo estava dentro de um processo que eu rompi na primeira aula, simplesmente porque eu tive uma visão errada daquilo que estava sendo proposto. É claro que essa pregação não é sobre judô, não é sobre derrubar ninguém, muito menos sobre Olimpíadas. Mas essa mensagem, ela traz para nós o entendimento de o quão importante é a perseverança no processo da santificação, no processo do discipulado. Quando nós lemos a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, nós estamos no último escrito, na última carta, na última menção inspirada que Paulo faz à igreja, que Paulo faz ao seu jovem discípulo. Paulo está preso, a sua segunda prisão, e ele já tinha consciência de que aquela seria a sua segunda e a sua última prisão, porque na própria carta ele diz que ele está sendo oferecido como uma oferta a Deus. Ele sabia que ali o bom combate tinha sido feito, tinha sido combatido, que a carreira estava encerrada, que a fé tinha sido guardada como um precioso tesouro. E todos nós sabemos que as últimas palavras são as palavras mais importantes. Por mais que Paulo estivesse naquele cenário caótico, naquele cenário triste, naquele cenário de morte, ainda assim Paulo estava se preocupando com a igreja, ou com as igrejas que ele tinha plantado. Ainda assim, Paulo estava se preocupando com o seu jovem discípulo, porque ele queria que o processo de evangelismo, o processo de uma vida santa, entre os santos, entre os escolhidos de Deus, permanecesse, mesmo após a morte dele. Porque ele sabia que Jesus Cristo estava vivo,
e aquele processo não poderia ser interrompido. Então ele manda uma carta chamando o seu discípulo, chamando Timóteo para vir estar com ele, para vir ouvir dele as suas últimas palavras. Talvez Paulo tinha consciência de que Timóteo não conseguiria chegar a tempo. O clima não era favorável, o deslocamento não era o dos melhores e o julgamento de Paulo estava ali às portas. Ele já estava assim nos seus últimos momentos de vida. Então, inspirado por Deus, inspirado pelo Espírito Santo, Paulo começa a escrever dando orientações a Timóteo. 2 Timóteo é a carta mais pessoal do apóstolo Paulo, mas ainda assim é uma carta que deveria ser lida com a comunidade, deveria alcançar aquela comunidade, deveria alcançar outras comunidades e pela graça e misericórdia de Deus chegou até a nossa comunidade. Paulo estava orientando a Timóteo a perseverar no processo de santificação. E eu não consegui encontrar melhor definição do que a santificação, do que ser parecido com Jesus Cristo. Paulo estava falando, Timóteo, você precisa ser parecido com Jesus Cristo. Timóteo, você precisa levar a igreja a ser parecida com Jesus Cristo. Timóteo, você precisa encontrar homens íntegros e ensinar esses homens a serem parecidos com Jesus Cristo. E esses homens levarão outros a serem parecidos com Jesus. Esse é o processo que não deve ser interrompido, Timóteo. E ele fala no capítulo 1 dessa carta sobre a dádiva que é o ministério, aconselhando a Timóteo a permanecer nesse ministério. Paulo fala a Timóteo no capítulo 2 como deve ser o coração do ministro, o coração do servo de Deus. Ele usa 3 figuras falando a respeito de um bom soldado, de um atleta, de um lavrador, sempre mostrando a Timóteo da importância de permanecer fiel nos processos. Paulo fala a Timóteo que ele deve ser um obreiro aprovado, que está sempre disposto a manejar bem a palavra, a mostrar, a pregar bem a palavra. Mas Paulo também não esconde de Timóteo os males e as dificuldades que haveriam nos últimos tempos. Homens gananciosos, homens orgulhosos, homens ingratos, homens que carregavam tudo isso, mas estavam revestidos de uma piedade que era falsa. Eles negavam essa piedade. E Paulo falou para Timóteo, olha, fique longe desses homens, afaste-se desses homens. Mas Timóteo, Paulo fala, você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito. Está lá no verso 10 do capítulo 3. Então continue a viver dessa forma, Timóteo. E leve outros homens a viverem dessa forma, usando como o instrumento principal as Sagradas Escrituras. Porque é ela que é útil para corrigir, para ensinar, para repreender, para demonstrar como o homem deve viver. Quanto mais um homem estiver agarrado e enraizado na Sagrada Escritura, menor será o risco dele romper com o processo que o levará a ser mais parecido com Jesus Cristo. Timóteo precisou ouvir de Paulo que ele deveria insistir na pregação, como diz o capítulo 4, e o cerne, o resumo da carta de Paulo a Timóteo é mantenha-se no processo. Não abra mão do processo. Olhe para a minha vida e continue a fazer aquilo que eu fiz. E quando nós nos voltamos para os últimos versículos dessa carta, que foram os versículos que nós lemos, nós retiramos desses versículos alguns ensinamentos de diversos outros que estão contidos nessa carta, que eu quero compartilhar com os irmãos, versículos ou ensinamentos que Deus tem falado comigo nesse processo de santificação, nessa busca diária que nós devemos ter em relação à santificação. E o primeiro, precisamos perseverar em nosso chamado, mesmo quando enfrentamos ingratidão, oposição e abandono. O velho apóstolo Paulo, plantador de igrejas, que investiu a sua vida, doou quem ele era, para que outras vidas pudessem ser abençoadas. Paulo que foi açoitado, apedrejado, preso
quase morto pelo amor que ele tinha ao Evangelho, pelo amor que ele tinha às pessoas, agora estava sozinho numa prisão, agora estava abandonado, sofrendo o peso da ingratidão. E nós vemos isso no verso 9, quando ele fala: empenha-se por vir aqui o mais depressa possível. E o verso 10 vai dizer: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Demas era um ajudador de Paulo. Demas era alguém que fazia parte da comitiva de Paulo. Demas era alguém que Paulo havia investido a sua vida na formação do caráter de Cristo para Demas. Mas ainda assim, o que nós vemos no verso 10 é que no seu momento de maior dificuldade, Demas simplesmente o abandona. Paulo também vai dizer no verso 14 que Alexandre, o ferreiro, me causou muitos males. Esse homem se levantou com acusações contra Paulo, esse homem se levantou sendo um opositor a Paulo naquele momento de fragilidade ministerial. E Paulo está tendo que administrar tudo isso, enquanto está numa prisão fria, enquanto está numa prisão insalubre, enquanto a única certeza que ele tem é que a morte está se aproximando. Como manter a santidade, como manter a coerência bíblica em situações como essa? Paulo está alertando a Timóteo: Timóteo, a vida cristã, ela não é só um mar de almirante, não é só momentos lindos, momentos coloridos, existem momentos sombrios também na vida cristã, Timóteo. Mas você precisa perseverar no chamado que você recebeu, na vida que você entendeu que deve viver. Você deve perseverar no caminho da santidade, buscando ser cada vez mais parecido com Jesus. E esse é um aspecto interno, porque quando nós sofremos a ingratidão, quando nós sofremos a oposição, quando nós sofremos o abandono, a tendência normal nossa como seres humanos é desanimar. É parar e fazer uma autoanálise e chegar à conclusão errônea de que não valeu a pena nada daquilo que fizemos. E o que Paulo está tentando alertar a Timóteo é exatamente isso. Timóteo, por mais que isso venha a acontecer, não desista, persevere. Por mais que haja uma quebra de expectativa com aquilo que você estava esperando, com aquilo que realmente é, não abandone na primeira aula, continue no processo de santificação que está relacionado à sua questão interna, aos seus sentimentos internos. Paulo sabia das dificuldades que estariam logo à frente para esse jovem ministro de Deus e para a igreja que ele estava pastoreando. Paulo sabia as dificuldades que aqueles servos e servas que querem viver de forma piedosa iriam enfrentar com a questão da ingratidão, da oposição e do abandono. E por isso Paulo deixa bem claro: persevere, não desista no meio do caminho. Irmãos, eu não sei quantos aqui que têm se esforçado para viver uma vida santa, têm se esforçado para ser mais parecido com Jesus, já enfrentaram situações como essa, de pessoas como Demas, que você passa um tempo considerável investindo na sua vida, ouvindo, cuidando, tirando carrapichos, e no momento que você mais necessita, a pessoa simplesmente dá as costas para você. Amando o presente mundo, amando as questões desse século, simplesmente te abandona o Evangelho, abandona todos os ensinos que durante muito tempo você passou, transmitiu para eles. Em alguns momentos, em algumas situações, pessoas se levantam em oposição, mesmo você fazendo de tudo para ser mais parecido com Jesus Cristo. Lembrando que essa é a definição que eu quero trazer nessa noite em relação à santificação. Porque quando passamos por isso, e eu já disse, e quero repetir, quero dar ênfase nisso, às vezes nos assentamos ou nos olhamos de frente ao espelho e falamos: valeu a pena? Nossa, eu não acredito que essa pessoa fez isso comigo.
Nossa, eu não acredito que essa pessoa está falando isso de mim. Nossa, eu não acredito que essa oposição está sendo levantada de forma injusta, de forma mentirosa. Senhor, o que está acontecendo? Eu tenho me levantado todas as manhãs e a minha oração é: faz-me mais parecido com Cristo. Eu sei que apesar dos meus pecados, apesar das minhas dificuldades, eu tenho me colocado à sua disposição para ser mais parecido com o Senhor. Mas ainda assim eu tenho vivido a ingratidão, a oposição e o abandono. E um sentimento nessa hora encharca os nossos corações, um sentimento nessa hora toma conta dos nossos corações, tentando nos levar para o caminho do engano, para o caminho do erro, para o caminho da desistência. E o que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, está nos trazendo nessa noite, meus irmãos, é que sim, vale a pena continuar perseverando. Sim, vale a pena continuar vivendo da forma como Jesus nos ensinou. Porque Ele é o nosso maior exemplo, daquele que investiu tempo na vida de outros, naquele que ajudou outros a acharem o sentido de suas vidas, mas ainda assim sofreu com a ingratidão, ainda assim foi alcançado pela oposição, ainda assim se viu sozinho na cruz do Calvário, no momento de maior agonia do seu ministério terreno. Quando Paulo está escrevendo a Timóteo, incitando para que ele persevere mesmo num cenário como esse, as palavras do apóstolo continuam reverberando e chegando até os nossos ouvidos nos dias de hoje, porque talvez você tenha entrado aqui com esse sentimento. Olha, eu tenho me esforçado para ser parecido com Jesus, mas as lutas têm tentado me levar ao caminho da desistência. Meus irmãos, o que a palavra de Deus nos ensina, o que a palavra de Deus nos orienta, é que o caminho da santidade passa pela perseverança de se manter fiel aos princípios bíblicos, mesmo em cenários como esse. Mesmo em cenários como esse. Eu lembro que uma vez, e isso é inerente ao ser humano, eu lembro que uma vez eu estava no ônibus indo trabalhar, e aí entrou um vendedor, e eu não me lembro o que ele carregava, mas eu sei que enquanto ele estava entrando, o motorista deu uma freada brusca, e todo aquele material que estava na mão dele caiu e se espalhou no ônibus. E ele murmurando do meu lado, falou: tá vendo como é difícil? Poxa, você não está vendo que eu estou subindo aqui e você dá essa freada? Aí, a gente quer ser uma pessoa do bem, a gente quer trabalhar honestamente, você faz isso, por isso que tem que voltar a roubar mesmo. Eu olhei para o lado: não, meu senhor, calma aí, não volta a roubar não. Aí ajudei ele, porque eu estava no ônibus, né? Vai que ele volta a roubar exatamente naquela noite. Eu ajudei ele a catar tudo, mas a grande questão é essa, meus irmãos, que por causa daquilo que os outros fazem, a nossa tendência natural é não continuar fazendo aquilo que nós sabemos que é certo a ser feito. E a santidade passa em nos mantermos fiéis aos princípios, independentemente daquilo ou da forma como as pessoas irão responder. Paulo estava sozinho, um dos seus companheiros tinha se afastado dele. Um outro homem tinha se levantado em oposição, mas ainda assim, a preocupação de Paulo era continuar sendo santo, sendo igual a Cristo Jesus e levando outras pessoas a serem parecidas com Cristo Jesus. Meus irmãos, diante da adversidade, diante da luta, diante das opressões que o mundo às vezes impõe a nós, precisamos olhar para Jesus Cristo e nos mantermos igual ao nosso Mestre sempre se manteve. Precisamos ter a consciência de que nós fomos chamados para sermos santos, sermos iguais a Ele, e não negarmos isso em momento algum, mesmo que em determinadas situações a vontade seja essa.
Nossos corações muitas das vezes nos levam a pensar que não vale a pena investir em vidas por causa dos retornos que recebemos. Contudo, isso não é uma atitude de quem busca viver uma vida santa, que passa necessariamente com lidar com os nossos sentimentos de forma correta, em perseverança com aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Se Deus colocou em nossas mãos um tesouro precioso, mesmo que nós sejamos vasos de barro, e esse tesouro ele precisa ser compartilhado com outras pessoas. Não espere reconhecimento de homens, não espere tapinha nas costas. Saiba que aquilo que Deus nos chamou, nós temos que cumprir à risca, independentemente de como os homens irão responder às nossas ações. Paulo estava falando para Timóteo. Paulo, através do Espírito Santo, através dos seus escritos inspirados, continua a falar com cada um de nós. Precisamos perseverar em nosso chamado, mesmo quando enfrentamos ingratidão, oposição e abandono. Nós somos chamados para sermos santos, e ser santo é ser parecido com Jesus. E nós só continuaremos a ser parecidos com Jesus se nós não interrompermos o processo no caminho. Paulo também ensina Timóteo, Paulo também nos ensina que nós precisamos perseverar na prática da compaixão e graça, sabendo que cada pessoa é essencial no ministério. No verso 11, Paulo fala, somente Lucas está comigo. Lucas, os irmãos sabem que Lucas era o médico amado, e talvez por estar na condição de médico, por ser um médico, Lucas tinha acesso a Paulo. Mas o interessante do verso 11 é que Paulo fala, encontre Marcos e traga-o junto com você, pois ele me é útil para o ministério. Eu preciso refrescar a mente dos irmãos e trazer a informação para aqueles que não conhecem. Quando nós nos voltamos para Atos, capítulo 15, verso 37 a 39, Paulo está indo para a sua segunda viagem missionária junto com Barnabé. E o texto vai dizer que há uma briga, há uma discussão tamanha entre Paulo e Barnabé, porque Barnabé queria novamente levar Marcos com eles. E Paulo não queria, Paulo não aceitou isso. E por que Paulo não aceitou isso? Porque momentos antes, Marcos tinha abandonado a comitiva de Paulo. Marcos tinha abandonado o ministério de Paulo. Marcos tinha simplesmente dado um passo para trás. Não sei se com medo, não sei qual foi o sentimento, a Bíblia não deixa isso claro, mas o certo é que Marcos abandonou a missão de Paulo. E Marcos, ele era uma figura importante naquela comissão. Era ele que tratava das questões de comida, de bebida, das estratégias quando fosse chegar no local. Então, quando Marcos simplesmente abandona Paulo, Marcos deixa um vácuo enorme que deveria ser resolvido para aquela viagem que estava em curso. E agora, na segunda viagem, a treta foi tamanha que Paulo falou, não, Marcos não vai comigo. Barnabé falou, não, Marcos vai. Paulo falou, não, Marcos não vai. E o que o texto vai dizer é que eles não conseguiram se conciliar em relação àquele assunto e eles se separam. Paulo vai para um lado com Silas, Barnabé vai para outro lado com Marcos, que era seu parente. E as missões continuam. Alguns historiadores, alguns estudiosos vão dizer que naquele momento há uma mancha no ministério de Paulo. Alguns vão defender que, inclusive, a próxima cidade que Paulo queria, o Espírito o impeliu por causa dessa desavença. Há uma teoria relacionada a isso. Porque Paulo estava com essa desavença que não foi resolvida. E Paulo teve que carregar essa mancha, essa marca, por algum tempo na sua vida, por causa da desavença que houve entre ele e Barnabé e entre ele e Marcos. Mas agora nós estamos aqui nos últimos momentos da vida do apóstolo, e Paulo, ao convocar Timóteo, ele fala, olha, faça de tudo para encontrar a Marcos.
porque ele é útil para o ministério. Outrora desprezado, agora útil. E eu fiquei pensando nessa manhã, como assim, Paulo? Como assim Marcos é útil para o ministério? Que ministério, Paulo? Você está preso, você está fadado à morte, você não tem mais acesso a ninguém. O máximo que você consegue é escrever essa carta. Que ministério que Marcos é útil? Eu fiz essa pergunta. E o entendimento que o Espírito Santo me fez ter é que Paulo tinha a compreensão que o ministério não era dele, o ministério era de Jesus. E Marcos era útil para continuar a fazer aquilo que Paulo já estava fazendo. E que Marcos era uma pessoa que, por mais que em um momento da vida ele tenha vacilado, o erro de Marcos não foi algo relacionado à sua moral, ao seu caráter. Foram procedimentos ministeriais, foram medos da vida. E Paulo nos ensina, e estava ensinando a Timóteo com essa atitude, que nós devemos perseverar na prática da compaixão e graça, sabendo que cada pessoa é essencial no ministério. Mesmo aqueles que em algum momento dão um passo para trás, mesmo aqueles que assumem um compromisso e na hora H fala, olha, eu não vou conseguir. Nós não podemos descartar pessoas. Nós não podemos deixar para trás aqueles que querem passar pelo caminho da reconciliação. Nós não podemos não estender a mão para aqueles que estão pedindo socorro, para aqueles que estão pedindo uma nova oportunidade. Paulo está demonstrando isso para Timóteo, porque uma vida santa, uma vida na perseverança da santidade, necessariamente passa por isso, para olharmos uns para os outros de forma piedosa, de forma compassiva, de forma amorosa, de forma que possamos dar a segunda, a terceira, a quarta chance para aqueles que em algum momento quebraram, frustraram as nossas expectativas. Paulo não está falando, conforme ele falou, para aqueles que ele mencionou no capítulo 3, que eram homens que viviam uma falsa piedade. Paulo está alertando a Timóteo, Timóteo, persevere em praticar a compaixão e a graça com aqueles que são cristãos e são mais fracos na fé, que estão num processo de amadurecimento. Não quebre processos com essas pessoas. Ela pode não ter sido útil para você em um determinado momento por falhas, mas não quer dizer que ela não seja útil para o ministério. O processo de santificação passa pelo um olhar compassivo, gracioso e misericordioso para com essas pessoas. É um aspecto externo da nossa vida. Enquanto o primeiro era um aspecto interno em relação aos nossos sentimentos, agora está relacionado à nossa posição ativa para com o próximo. Paulo vai dizer em Colossenses capítulo 3, verso 12, por isso, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de ternura, bondade, humildade, mansidão e paciência. Como santos de Deus, tenham ternura, tenham bondade, tenham humildade, tenham mansidão, tenham paciência. E Paulo está demonstrando tudo isso, olhando para o jovem Marcos e falando, olha, faça Marcos saber que ele me é útil para o ministério. Faça Marcos saber que eu não estou descartando mais. Se um dia, se outrora eu fiz assim, faça Marcos saber que eu quero me reconciliar com ele. Na verdade, essa reconciliação já tinha acontecido antes, demonstrando para todos nós que nós devemos ter um olhar compassivo e gracioso para com todos aqueles que querem viver uma vida santa e uma vida piedosa. Marcos, ele recebeu essa mensagem. Marcos foi tão útil para o ministério que depois de Paulo investir na vida dele, Timóteo investir na vida dele, Pedro investe na vida de Marcos. E se hoje nós temos o Evangelho de Marcos, se hoje nós temos a visão de Cristo Jesus como um servo, nós temos que agradecer a Deus pela vida desse jovem, que um dia Paulo olhou para ele de forma graciosa, de forma compassiva,
e exercendo a santidade, vivendo uma vida santa parecida com Jesus, estendeu a mão para esse jovem e deu a ele a oportunidade de continuar trilhando o caminho para o qual Jesus o chamou. Meus irmãos, a nossa caminhada cristã é uma caminhada para aqueles que trabalham na igreja, para aqueles que vivem o ministério, para aqueles que se envolvem na obra. É uma caminhada de muitos arranhões. É uma caminhada de muitas decepções. É uma caminhada de muitas mágoas, de muitas tristezas. E muitas vezes, por nós não tratarmos, nós não lidarmos com essas questões de forma santa, nós interrompemos o processo de santificação em nossas próprias vidas. Nós precisamos aprender a olhar para o próximo, a olhar para o outro, com essa compaixão e com essa graça que Paulo está demonstrando nesse texto. Nós passamos agora pela EBF, e só aqueles que participaram sabem que loucura é uns trabalhos como esses. O anseio para que tudo dê certo, a correria, a agitação, e de vez em quando sai uma palavra que não deveria sair. De vez em quando há uma postura que não deveria ter. De vez em quando nós somos, por causa do pecado que ainda nos rodeia, tendenciosos ou impulsionados a querer descartar pessoas. Mas isso não é uma vida santa, isso não é uma vida dos santos. Nós temos que olhar com compaixão, com misericórdia, com ternura, com bondade, com graça para todas as pessoas. Porque nós somos irmãos uns dos outros, nós estamos na mesma obra, nós estamos na mesma batalha, nós estamos na mesma missão. Mas muitas vezes nós não gerenciamos isso da forma como deveríamos gerenciar. Muitas vezes nós matamos ministérios porque nós não vivemos da forma santa como deveríamos viver. E por causa de um erro de alguém, por causa de uma falha de alguém, nós descartamos. E nós vivemos numa sociedade assim, do descartável, daquilo que evapora, sociedade líquida. Mas não é esse tipo de vida que Jesus nos chamou a viver. Ele próprio nos deixou isso como exemplo. Veio ao mundo, em seu ministério, passou aproximadamente 3 anos investindo na vida de alguns homens. Dentre esses homens, 3 faziam parte do seu círculo mais íntimo: Pedro, Tiago e João. Homens que viram coisas maravilhosas, coisas assustadoras, coisas grandiosas. Mas no momento chave do ministério de Jesus, alguém chegou para Pedro e falou: você é um deles, você fala como eles. Pedro: não, eu não o conheço. Ei, você não estava com ele? Não, nunca o vi. Ei, você é um dos seus seguidores. E Pedro xinga, e Pedro fala: sai de perto de mim, porque eu não o conheço. Por 3 vezes, aquele a quem Jesus criou ou investiu a sua vida, o nega. E o texto vai dizer que Jesus olha para Pedro, Pedro olha para Jesus. Expectativas, não da parte de Deus, mas da parte nossa, enquanto leitor, foram quebradas naquele momento, porque o que se esperava de Pedro era ir até a morte com o seu amigo, com o seu mestre, com o seu professor, com o seu Deus. Mas não é isso que Pedro faz. Pedro rejeita, Pedro nega Jesus, os outros fogem. Mas a graça, a compaixão, o amor de Jesus Cristo foi muito maior e é muito maior do que os nossos pecados, do que foi com os pecados de Pedro. Porque enquanto Pedro volta para a sua vida,
de pescador fracassado, angustiado, sem perspectiva alguma de continuar com a chamada que havia sobre a vida dele. O texto vai dizer que Jesus aparece naquela praia e pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? Anulando a sua primeira negação. Pedro, tu me amas? Anulando a sua segunda negação. Pedro, tu me amas? Anulando a sua terceira negação. Reconstruindo, restituindo o ministério, a vida de Pedro. Porque um erro não define quem as pessoas são, se elas estão dispostas a continuar vivendo o Evangelho de Cristo Jesus. E uma vida de santidade, uma vida parecida com Cristo, passa necessariamente com esse entendimento. Às vezes nós vamos deixando as pessoas para trás, porque erraram conosco, porque nos feriram, porque quebraram as nossas expectativas. Mas uma vida de santidade nos demonstra que nós devemos buscar o caminho da reconciliação, que nós devemos voltar atrás daquilo que nós criamos como uma imagem daquelas pessoas, colocando-as novamente no caminho que Jesus quer que elas estejam. Paulo, quando fala de Marcos, Paulo não está falando de homens que fingem ser cristãos, porque para esses homens, Paulo fala de forma muito enfática: afaste-se deles. Nós não devemos ter mais misericórdia do que Jesus. Perceba a diferença que era o tratamento de Jesus com os seus discípulos e o tratamento de Jesus com os religiosos, com os falsos homens piedosos. A uns ele chamou de raça de víboras, sepulcros caiados, homens que estavam fadados à condenação eterna. Agora, para aqueles, e é para esses que Paulo está falando, que por mais que tenham errado, mas que são homens que querem viver o genuíno, o verdadeiro evangelho, nós precisamos olhar para esses com um olhar de compaixão, com um olhar de graça, com um olhar de misericórdia. Ser santo é olhar dessa forma para o nosso próximo, é olhar dessa forma para aquele que está ombro a ombro conosco no campo de batalha. É olhar dessa forma para os marcos da vida que quebram as nossas expectativas, que nos abandonam em momentos cruciais, mas que ainda são úteis para o ministério. Não para o meu ministério, não para o teu ministério, mas para o ministério de Jesus Cristo. Ser santo é colocar essas pessoas novamente no campo de batalha. Ser santo é olhar para essas pessoas com ternura, com bondade, com humildade, com mansidão e com paciência. Talvez existam alguns marcos por aí. Talvez existam algumas pessoas que você descartou pelo meio do caminho. Uma vida de santidade passa por falar: olha, você ainda me é útil. Você é útil para o ministério e eu sei que Deus ainda vai usar a sua vida. Por fim, Paulo alerta Timóteo e nos alerta que nós precisamos perseverar na busca incansável da formação do caráter de Cristo em nós. Dos versos 16 ao 18, na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor, todos me abandonaram. Paulo estava vivendo o drama da ingratidão que 100% dos ministros passam, assim como o nosso Senhor Jesus passou. Mas Paulo fala que isto não lhe seja posto na conta. A perseverança incansável na formação do caráter de Cristo em nós, ou seja, de uma vida de santidade, passa necessariamente por perdoar pecados que cometem contra nós, não levando isso em conta. É isso que Paulo fez. Paulo certamente estava lembrando de Jesus Cristo na cruz do Calvário,
quando ele orou: Pai, perdoe, pois eles não sabem o que fazem. Talvez Paulo estava lembrando, porque ele estava presente, ele era uma testemunha ocular de Estevão, quando estava sendo apedrejado e levantou os olhos ao céu e fez a mesma oração de Jesus: Pai, perdoe, não impute a eles esse erro. E Paulo aqui diante da ingratidão, Paulo aqui diante das ofensas, Paulo aqui diante da solidão, está pedindo: Senhor, não lhes ponha isso na conta. Porque a vida de santidade necessariamente passa por não guardarmos mágoas do passado, guardarmos mágoas diante daqueles que fazem mal a nós. Além disso, Paulo no verso 17 vai dizer: mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças, para que através de mim a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. Paulo estava vivendo a drama da ingratidão, da solidão, mas o caráter de Cristo forjado no discípulo de Deus, o caráter de Cristo forjado no discípulo de Jesus, a busca perseverante e incansável pela santidade, passa necessariamente sobre valorizar a presença de Deus, além de todas as coisas, acima de todas as coisas. Paulo sabia que o mais importante para ele, naquele momento, era que Deus estava ao seu lado. E isso era fonte de energia, isso era o renovo de suas forças. E Paulo sabia que enquanto Deus estivesse com ele, renovando as suas forças, o protegendo de todo o mal, ele estava capacitado e habilitado para continuar cumprindo com a sua missão: pregar o Evangelho, a fim de que todos continuassem ouvindo as boas novas de Cristo Jesus. Valorizar a presença de Deus é ter em Deus, na presença dEle, o seu maior benefício, o seu maior desejo. A vontade de estar com Deus é uma marca irrefutável de que o caráter de Cristo está sendo forjado em nós. Enquanto buscamos o caráter de Cristo, enquanto buscamos ser mais parecidos com Cristo, queremos cada vez mais estar perto de Deus, próximo a Deus, independente daquilo que estamos vivendo ao nosso redor. Nossa formação do caráter de Cristo é alimentada pela sua presença em nossas vidas, através de uma vida diária com a sua palavra. É o que Paulo estava falando para Timóteo. Mas o Senhor esteve ao meu lado, Timóteo. Ele me revestiu de forças para que através de mim a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. Eu fui liberto da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória para o todo sempre. Amém e amém. Paulo estava falando para Timóteo e continua a falar com cada um de nós, que nós não podemos abrir mão do processo incansável da formação do caráter de Cristo em nós, perdoando aqueles que, humanamente falando, não merecem o nosso perdão, mas nos lembrando que nós também não merecíamos o perdão de Deus. Mas ainda assim Ele nos perdoou e por isso nós devemos agir como Ele agiu, por isso nós devemos fazer como Ele fez, por isso o nosso sentimento tem que ser tal qual o sentimento dEle. A busca incansável pelo seu caráter, a busca incansável pela sua presença, sabedores de que mesmo diante de aflições, diante de lutas, diante de dificuldades, mesmo diante de momentos onde a morte é certa, onde não há mais expectativa alguma, a presença de Deus é aquilo que temos de mais importante. A santidade passa por isso, de saber que estar com Deus é o que vale mais do que qualquer outra coisa. É reviver as práticas
dos puritanos, por exemplo, que acordavam pela manhã e investiam grande parte de horas do seu dia buscando apenas a presença de Deus, buscando apenas a intimidade com Deus. É viver uma vida de intimidade com Jesus, dia após dia, querendo ser mais parecido com Ele. Paulo está falando isso para Timóteo. Timóteo, olhe para a minha vida. Eu não estou imputando esses erros a ele. Pelo contrário, eu peço que Deus tire da conta deles, não coloque na conta deles nada disso. E eu ainda estou dizendo para você, olha, eu passei por tudo isso, mas eu não carrego mágoa, eu não carrego tristeza, eu não carrego arrependimento algum. Porque o Senhor esteve comigo. E isso é o que mais importa. E eu quero que fique bem claro para você, bem fixado no seu coração, que uma vida de santidade é uma vida que reconhece isso, que está com o Senhor, é o que mais importa. E Paulo fala para Timóteo, olha Timóteo, não abra mão do processo. Timóteo, não adianta nada você ir lá, reconhecer que você tem um problema, fazer uma inscrição para tentar mudar esse problema e chegar na primeira aula, achar que as coisas deveriam ser de outra forma e não continuar no processo. Porque se você fizer assim, você não vai experimentar tudo aquilo que Deus tem para você. Essa carta que eu estou escrevendo para você, Timóteo, é uma carta pessoal para que você perceba que não há nenhuma amargura no meu coração, não há nenhuma decepção da vida que eu tive com Cristo Jesus. Eu fui santo, eu busquei a santidade, eu busquei ser parecido com Jesus, e eu quero que você seja santo, que você persevere nesse caminho, levando outros homens a perseverarem nesse caminho. Não abra mão dos processos, Timóteo, porque você não sabe aonde eles podem te levar. Eu não sei, como eu disse no início, se eu poderia ter sido o maior judoca de todos os tempos, ou o pior de todos os tempos. Nunca vou saber disso, porque eu abri mão de um processo. Eu e você não sabemos aonde Deus pode nos levar, se nós perseverarmos no caminho da santidade. Mas nós só teremos certeza disso, nós só saberemos disso, se nós não abrirmos mão na primeira aula, mas continuarmos. É preciso aprender a cair, eu vou aprender a cair. É preciso aprender a dar rolamento, eu vou aprender a dar rolamento. É preciso aprender a dar um ipom, eu vou aprender a dar um ipom. Mas eu não vou abrir mão do processo. Tudo aquilo que Deus tem para mim, eu vou viver dia após dia nesse processo, nessa caminhada de santificação. E quem sabe lá na frente o que irá acontecer. Com Paulo, ele falou para Timóteo, com muita alegria no seu coração, quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação. O tempo da minha partida chegou, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora, me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas todos aqueles que amam a sua vida. Paulo, nesse momento, estava subindo no pódio. O pódio daqueles que perseveram no caminho da santificação. E por misericórdia e graça ele foi coroado. E ele estava falando para Timóteo, Timóteo, eu não sou melhor do que ninguém. Eu apenas não quebrei processos. E todos aqueles que se mantiverem nos processos, no processo da santificação, haverão de ser coroados também, assim como um dia, ou daqui a alguns dias, ou daqui a pouco tempo eu serei, Paulo estava dizendo para Timóteo. Meus irmãos, nós não sabemos aonde Deus pode nos levar,
Nós não sabemos o que Deus pode fazer com as nossas vidas. Às vezes nós temos uma visão muito limitada do poder de Deus sobre nós. Mas se você quer viver tudo aquilo que Deus tem para você, tudo aquilo que Deus preparou para você, o convite nessa noite é: não quebre processos. Mesmo que você se sinta sozinho, mesmo que você tenha que viver com a oposição, não quebre processos. Saiba que o processo da santificação, uma vida santa, passa necessariamente por levar outros a viverem esse processo. Então, pode ser que tenham marcos no caminho. Reconstrua o relacionamento, reconstrua o ministério. Pode ser que em algum momento a única coisa que você tenha seja Deus, a presença dele. Valorize isso como algo, como aquilo de mais importante que você poderia ter. Não carregando mágoas, não carregando frustrações, não carregando tristezas, mas mantendo-se focado na sua missão, continuar pregando o Evangelho para todos aqueles que precisam ouvir. Eu quero orar junto com você nessa noite. Talvez, assim como eu, em algum momento da sua vida você tenha se sentido frustrado, tenha chegado numa situação e tenha falado: ué, cair? Não, cair eu já sei, eu quero aprender outras coisas. E você não entendeu que isso tudo faz parte de um processo. Às vezes essa dor de uma separação, essa dor da ingratidão, essa dor da injustiça, é o processo. Não abra mão disso. Mantenha-se firme com Deus, mas continue no processo. Está doendo. Está dando uma vontade imensa de desistir. Mas continua no processo. Continua firme, porque a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, por mais que a gente não entenda. Às vezes a gente não entende, Deus, como isso pode estar cooperando para o meu bem. Continua no processo. Continua firme. Porque se Deus falou que todas as coisas cooperam, inclusive essa dor, inclusive essa aflição que você tem sentido. Continua no processo. Coloque-se à disposição de Deus e fale para Ele: Senhor, eu vou ouvir na primeira, eu vou ouvir na segunda, eu vou ouvir na terceira, eu vou ouvir na quarta aula. Eu só saio dessa aula quando o meu corpo for glorificado, quando eu souber que não há mais pecado em mim que tente tirar o caráter de Cristo da minha vida. Enquanto isso não acontecer, continua no processo, continua frequentando, continua buscando, continue vivendo aquilo que Deus tem para você, aquilo que Deus tem para cada um de nós. Porque a santificação, ele é um processo. E nós só podemos viver aquilo que Deus tem para nós se esse processo não for quebrado. Pai, em nome de Jesus, a nossa oração nessa noite, Pai, é que o Senhor nos ajude. Nos ajude a viver uma vida cristã, uma vida digna, uma vida coerente com o nosso chamado, Senhor. Pai, muitas vezes nós já estamos tão envolvidos com a filosofia desse mundo, com a filosofia do fast food, com a filosofia do tudo é para ontem, que acabamos quebrando processos, que acabamos abrindo mão dos tratamentos, dos ensinamentos que o Senhor tem para cada um de nós. Senhor, o que a Tua Palavra nos mostrou nessa noite, que tem nos mostrado ao longo do mês, ao longo do ano, é que a santificação, ela é um processo, Senhor. E só podem viver o extraordinário que o Senhor tem, só podem viver coisas maravilhosas, só podem
receber por graça e misericórdia a coroa da vida, a premiação, aqueles que não abrem mão desse processo, aqueles que se posicionam corretamente, se portam bem durante esse processo, aqueles que têm um sentimento, aqueles que têm a ação, aqueles que têm a vontade correta nesses processos, ó Pai. E é assim que nós queremos ser, Senhor. Senhor, nós queremos, ó Pai, saber que mesmo diante de ingratidões, mesmo diante de solidão, nós temos o Senhor e isso nos basta, Senhor. Pai, nós queremos te pedir perdão, Senhor, se por algum momento, em algum momento da vida, nós olhamos o ministério como se ele fosse nosso e por termos as expectativas quebradas, nós descartamos pessoas. Olha, você não serve mais para o ministério do Diego, você não serve mais para me seguir. Senhor, me perdoe se um dia eu fiz isso, perdoe-nos, ó Pai, se fizemos isso, porque o ministério não é nosso, o ministério é teu. E existem homens, mulheres que são tementes a Ti, que em algum momento simplesmente erraram, assim como nós erramos constantemente. Dai-nos a humildade, dai-nos a sabedoria, dai-nos o discernimento de procurar os marcos que ficaram pelo caminho e dizer a eles: você é útil para o ministério. A santidade passa por isso, Senhor, de reconstruirmos relacionamentos ministeriais que ficaram para trás. Senhor, tem misericórdia e nos ajude, porque não adianta sermos santos da boca para fora enquanto matamos pelo caminho ministérios que em algum momento quebraram, frustraram as nossas expectativas. Pai, nos ajude também, Senhor, a não carregarmos, ó Pai, mágoas e querermos, ó Pai, que pessoas sejam punidas por aquilo que fizeram. Senhor, que a misericórdia seja o maior sentimento que irradie em nossos corações, Senhor. Que a Tua presença, Senhor, mesmo diante de aflições, mesmo diante de dificuldades, seja aquilo que nós mais valorizamos, sabedores de que mesmo que Demas tenha nos abandonado, mesmo que Alexandres tenham nos feito mal, o Senhor nunca irá nos abandonar, o Senhor não nos abandona, e isso é o que importa, e isso é o que nos mantém de pé, para continuar pregando o Evangelho, porque a nossa vida ela não tem valor, a não ser quando estamos cumprindo com aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos, e a santidade passa por isso, a não ter um espírito de comiseração, mas a ter um espírito ativo, atuante na pregação da Tua palavra, na expansão do Teu reino. Senhor, ajude-nos, ó Pai, ajude-nos a perseverarmos no caminho da santidade, ajude-nos a não quebrarmos processos, para que assim como Paulo, um dia, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, pelo Teu amor, pelo Teu favor, por aquilo que o Senhor fez na cruz por cada um de nós, nós possamos também ser coroados e possamos descansar a nossa pena, a nossa caneta, o nosso ministério, assim como Paulo descansou, que possamos falar: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé, para a honra e para a glória do Teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Você pode se colocar de pé diante dessa palavra. Nós vamos cantar essa canção que diz: minha vida dou a Ti, Senhor, faz em mim o Teu querer. Estou aos pés da cruz,
minhas mãos purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Diga isso. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Jesus. Meus momentos e os dias meus, Meu respirar e meu viver. diga isso com todo o teu coração. Sejam Todos os meus dias para ti, Senhor, fazendo a tua vontade e o teu querer, Jesus. Aleluia. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és Diga isso. Minha vida dou a ti, Senhor. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Nós queremos sair daqui nessa noite, Senhor, declarando isso. Nós estamos rendidos diante de ti, Senhor, para que o Senhor nos use e faça como tu queres, assim como nós ouvimos agora nessa palavra, Senhor. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida te adoramos, Senhor.
louvamos por estarmos juntos aqui em comunidade, em comunhão. Muito obrigada, Deus, pela Tua palavra que falou aos nossos corações. E que ainda ao longo da semana, Deus, a palavra que nós ouvimos pela manhã, a palavra que nós ouvimos agora, que ainda durante a semana o Senhor possa ir trabalhando no nosso coração, para que nós possamos usar essa palavra na nossa vida e fazer, Senhor, estar na prática, Deus. Porque não adianta nada toda a teoria se nós não utilizarmos na prática no nosso dia a dia. E nós te pedimos isso, Senhor. Entregamos a nossa vida a Ti e pedimos, nos ajuda a praticar tudo que nós ouvimos, Senhor. Nos despede em paz, Senhor, para os nossos lares. Continua nos dando um final de domingo abençoado, Senhor, com as nossas famílias, com os nossos amigos. E que nós possamos, Senhor, durante a semana continuar te louvando e te adorando e te exaltando, Deus. Porque Tu és bom, Tu és maravilhoso. Toda a honra, toda a glória a Ti nesta noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Boa semana. Dê um abraço aí no irmão que está do teu lado. E diz para ele que você tem uma semana abençoada. Em nome de Jesus.